contrato assinado ali, infelizmente não vai mudar em nada. Eu gostaria de convidar, embasado no artigo 163, inciso 1º, serão 45 minutos que a gente terá de fala, então convidar o Aldri Juliano, que está aqui na dependência, e um representante dos taxistas para comparecer aqui à mesa. Primeiro nós vamos dar uma explanação de 10 minutos para cada um e depois o tempo restante para o plenário fazer perguntas. Combinado? Pela ordem, senhor presidente, rapidamente. Pode vir caminhando, o representante do Aldri e um representante dos taxistas. Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que o ex-vereador Mirim, de fato, falou aqui dentro dessa casa e representou a voz do povo. E a voz do povo vai ser ouvida de fato, eu espero. Sem mais, muito obrigado. Carlito, por favor, o Aldri vai apresentar um slide, eu gostaria da sua assistência. Então, eu vou passar o tempo de 10 minutos para o Aldri explanar primeiro, depois 10 minutos para o Moisés explanar representando os taxistas, e o tempo restante a gente vai com o registro de cada vereador, sendo que o primeiro que registrou foi o vereador Antônio de Miranda. Então, vai seguindo. Aldri, pode começar 10 minutos. Primeiramente, boa noite a todos, público presente, mesa diretora, caros vereadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, respondendo a todos os questionamentos, explicando todas as alterações e, além do mais, me desculpar, porque eu acho que quem anseia sempre acertar, às vezes pode cometer alguns erros, Claro. Nessa imagem, nós temos ali em amarelo as áreas que não tinham coberturas ou a cobertura era precária pelo transporte coletivo. E agora as áreas em azuis com os itinerários otimizados. A criação da linha Santa de Virges via Rosário e via Universitário, Eu vou ter que me aproximar do slide, peço licença. A gente conseguiu, através dessa alteração, uniformizar os horários de atendimento do bairro Santa de Virges e da região, dando segurança a todos os usuários e nos horários de ônibus. Se deu uma nova possibilidade dos moradores do bairro Santa de Virges, Morada Nova, Novo Horizonte e região de acessar o bairro de Lourdes, Nova Vila Mozart, Olímpio Moreira e região pagando apenas uma passagem. O Alto do Rosário, que nunca havia sido atendido pelo transporte coletivo, foi contemplado com ônibus de hora em hora. A região do bairro Nova Vila Mozart, que era atendido com apenas 6 ônibus por dia, passou a ser atendido com ônibus de hora em hora. Novos bairros, por exemplo, como Sion, quando houver demanda, poderão ser atendidos por essa linha também. Mais horário de atendimento na linha, nos horários comerciais de dias úteis e também nos fins de semana.
A linha atende a região da universidade de hora em hora. O ponto de ônibus em frente ao banco mercantil, eu quero frisar essa mudança, porque os usuários eram obrigados a esperar os ônibus debaixo de um sol muito forte na parte da tarde. Tá? Então, era para garantir um pouco mais de qualidade aos usuários do transporte coletivo. A extensão da linha Várzea da Olaria para o bairro Piaguaçu e região do Hospital Manuel Gonçalves. A linha Piaguaçu, anteriormente, ela tinha apenas 13 horários em dias úteis. Com a mudança hoje, nós temos 23 horários de atendimento à população do bairro Piaguaçu. Aos sábados, passou-se de 15 horários para 22 e aos domingos de 12 para 16. Os moradores da região passam a ter acesso direto a grandes centros varejistas, Marte Minas, Rena, entre outros. Os moradores de toda a Zona Leste, Piaguaçu, Várzea da Olaria, Leonânia, Irmãos Auler, Padre Eustáquio, passam a ter ônibus direto para o Hospital Manuel Gonçalves de Souza Moreira. Por que dessa alteração? Anteriormente, a linha do Santa de Viges atendia o bairro Piaguaçu. Com isso, eu tinha um itinerário enorme, né? Por favor, eu gostaria de pedir à galeria, e nós estamos sendo muito democráticos, respeitando a manifestação, pedindo o mínimo possível a interferência da mesa, mas está ficando inviável desta forma. A gente não consegue ouvir o orador quando vocês estão comunicando. Nosso regimento, ele é muito sério, muito claro. Existe a participação popular em 2 momentos, tanto na tribuna como na participação popular da galeria. Então, é um momento que a galeria tem para comunicar com o plenário. Sendo de outra forma, está extrapolando o regimento, além de ser uma falta de educação com o orador, e nós perdemos tempo da reunião, que é tão preciosa, uma vez só por semana, e só temos 4 horas para debater os assuntos da comunidade. Então, peço encarecidamente a compreensão de vocês com o orador, e, Aldrin, nós vamos recompor o seu tempo no final. Desculpe. Muito obrigado, senhor presidente. A alteração da linha Cidade Nova tem como intuito principal garantir aos moradores do bairro Recanto das Peixotas e Godofredo Gonçalves o atendimento constante por linha de ônibus. Antes da alteração, o bairro Godofredo Gonçalves ele não era atendido pelo transporte coletivo. O bairro Recanto das Peixotas era anteriormente em dias úteis pela linha Murilo Gonçalves, em 14 horários ao dia. Com a alteração agora são 30 horários de atendimento ao dia. Aos sábados passou-se de 10 horários para 24 horários de atendimento, e aos domingos de 6 para 20. A linha Santanense agora atende a região do Aroeiras. O principal motivo dessa alteração é que anteriormente os moradores da região de Aroeiras demoravam por volta de 45 minutos para chegar ao centro da linha, né, ao centro da cidade. Com essa alteração, a linha Santanense passa a atender a região no mesmo número de horários por dia, sendo que seu percurso até o centro ele leva por volta de 20 minutos. Alunos do Senai, tá, a partir de agora, eles têm tarifa zero no segundo transporte. E esse benefício ele pode ser estendido também aos universitários por causa dessas mudanças que nós fizemos. Por quê? Atualmente, os ônibus, os alunos do Senai, eles teriam que pegar o ônibus do Aroeiras para se deslocar de alguns bairros para chegar até ao Senai. Com essas alterações, nós conseguimos, né, junto à empresa, benefício para esses alunos, para que eles pudessem usar o transporte coletivo numa segunda passagem, utilizando o ônibus do Jardim Marinho, para se chegar até o seu local de destino. Vale ressaltar que a implantação de novos pontos de parada ou reavaliação dos pontos de parada existentes e melhoria nas linhas, ela deve ser examinada de acordo com a acessibilidade, circulação geral, velocidade comercial da linha, manobra de veículos e dos equipamentos urbanos vinculados. Próximo slide, por favor. Para que a gente faça esse cálculo, né, de pontos de parada, a gente utiliza essa fórmula, tá? Que é a distância ótima entre os pontos, a ocupação média no trecho, valor do tempo para o passageiro andando a pé, valor do tempo para o passageiro no ônibus, o custo operacional do ônibus e a frequência do ônibus no corredor, o tempo morto na aceleração e desaceleração, velocidade normal de marcha a pé e a densidade de demanda do trecho. Próximo. Em situações especiais, a gente se recomenda, né, os espaçamentos entre os pontos de parada nas áreas centrais de 200 a 350 metros, nos corredores viários de 300 a 500 metros, em áreas residenciais de 300 a 400 metros
e em áreas rarefeitas de 400 a 700 metros de distância de um ponto de ônibus a outro. Tá? Próximo. Essa é a questão do transporte coletivo, na qual fui convidado a repassar e explicar aos senhores. Lógico que essas alterações, elas têm apenas uma semana que foram feitas. Novas adequações podem ser realizadas. Nós, da Diretoria de Trânsito, estamos à disposição da população para discutir e escutar, assim como foi no bairro Santa de Viges, assim como foi no bairro Piaguaçu, assim como foi em todos os bairros onde eu estive presente, pessoalmente, para discutir todas essas alterações antes de aplicá-las. Né? Porém, quando fomos até o Alexandre, que é do Piaguaçu, a Daniela, no bairro Santa de Viges, por várias reuniões estivemos lá, para quê? Para que fossem executadas melhorias no transporte coletivo. Vale lembrar a todos aqui presentes, que esse é um contrato de 20 anos, que caiu no meu colo para administrar. Tá? Porém, não fomos nós, na atual gestão, que fizemos a assinatura disso, e nós temos a maior responsabilidade possível para fazer com que esse contrato seja cumprido da forma correta. Tanto que eu estou aqui para dar todas as explicações e todas as explanações necessárias. Porém, eu não estou vendo ninguém aqui da empresa para representar e nos justificar, além da ausência, o porquê dos outros problemas que são questionados, tanto por essa gerência, quanto pelo Poder Legislativo. Então, eu quero ouvir a população, eu estou aberto a escutar todas as questões e melhorias. Toda alteração, ela gera um transtorno, porque a gente está mexendo no costume diário das pessoas. Lógico que para alguns isso vai ser bom, para outros vai ser ruim, e a gente tem que achar o equilíbrio disso para que seja bom para todos. Tá? Porque, por exemplo, os 900 moradores dos recantos das Peixotas, que antes tinham 6 horários de ônibus por dia, agora tem 30. Nós não podemos mais pensar, depois que a cidade teve um crescimento, de pensar no individual. Nós temos que pensar na coletividade. Nós temos que pensar no coletivo. Nós não podemos mais atender as minorias. A cidade cresce, novos bairros surgem, e o nosso contrato está aqui, para ser gerenciado durante longos anos, para que a gente faça com que esse contrato, além de ser cumprido da forma correta, da forma clara. Mas o tempo para você encerrar. Então, eu me coloco à disposição de todos vocês, tá? Eu acho que nós, do Poder Executivo, eu não sou o diretor de trânsito, eu estou. Isso é passageiro. Eu não quero ficar sentado nessa cadeira, sendo inerte. Porque o inerte, ele infelizmente ele não sofre crítica. Porque ele está parado. Eu prefiro pecar por tentar acertar, do que necessariamente ficar parado e não resolver a situação do povo. Porque antes de estar diretor, eu também sou o povo. E eu tenho familiares que utilizam o transporte coletivo. E eu sei muito bem de todas as dificuldades, sem exceção. Sem exceção. Então eu gostaria de frisar aqui uma parceria entre diretoria de trânsito, legislativo, população, para que a gente cobre da empresa as obrigações deles, certo? Mas que nós também façamos as coisas pelo bem do coletivo, pela coletividade, tá? E continuo frisando, eu estou à disposição de qualquer um, seja população, vereadores, para que a gente esclareça os pontos e tente melhorar. Então eu me coloco à disposição, para que a gente sente, se reúna, periodicamente, seja fora do horário de trabalho, para que a gente resolva os problemas. Eu não estou aqui, gente, querendo sempre estar certo. Eu estou querendo aqui,
melhorar aquilo que a gente pode melhorar. Tá? Então eu me coloco à disposição, e a respeito do transporte coletivo, é só isso que eu tenho a dizer no momento. E, mais uma vez friso, estou à disposição para que a gente faça melhorias e adequações, porque essas alterações têm apenas uma semana. Tá? Então eu me coloco à disposição para que a gente faça isso. Muito obrigado. Moisés, 10 minutos. Se você quiser falar sentado ou da tribuna, fica à disposição. Boa noite a todos. Boa noite Boa noite a todos. Boa noite à mesa diretora. Senhoras e senhores vereadores, a imprensa, o público presente, colegas taxistas. Hoje estamos aqui a respeito do que está acontecendo com a gente, a respeito do trânsito, desse novo aplicativo que está para vir, que não foi divulgado para a gente, só para alguns taxistas. Até o ano passado procuramos o Marcinho Racuna através dele, para ver se ele era presidente da Câmara, para ver se ele conseguiu um aplicativo para a gente. O Aldrin até conseguiu o Vaditax, mas não foi divulgado, igual está sendo divulgado esse novo aplicativo, que diz que vai ser apresentado dia 29. E outras coisas. A gente trabalhou no Carnaval à noite, tudo que tem, toda festa que tem durante a noite, não tem uma vaga específica para táxi, para trabalhar tanto como festa, como festa pública e como festa de pessoal contratado. E outra. Por favor, a galeria, eu pedi a compreensão de vocês. A gente está com uma reunião hoje pesada, né, cheia de informação. Isso aqui é muito importante para a gente. Então, eu gostaria de pedir a compreensão de todos vocês para respeitarem o orador. Então, aqui vai minhas perguntas para o Marcinho Racuna e para todos os vereadores. Do Marcinho, por que aquele aplicativo que a gente tentou divulgar na época, o ano passado, que você era presidente da Câmara, porque ele não deu continuidade, ele não foi para frente? A gente queria uma resposta desse aplicativo, porque o Aldrin ainda fez um empenho que chama o Vaditax, sem custo nenhum, para a gente não ter custo dele. Outra coisa, por esse aplicativo, conversei com você, esse 2V, nós até conversamos sexta-feira pelo WhatsApp, você falou que ele é um aplicativo muito bom. Eu concordo, pode ser, mas não foi divulgado para nós. Porque eu acho que o aplicativo com o táxi tem que ser igualzinho um time de futebol. Joga 11 para cada lado, não 5 nem 11. Ou é 11 ou é 5. Então, peço a todos os vereadores isso a respeito de que o aplicativo é uma boa, sim. Nós não estamos brigando porque ele vai vir. Precisamos dele, só que ele tem que ter os mesmos privilégios que nós temos. Nós temos carro só de 6 em 6 anos, tem que trocar, pagamos o alvará, temos a vistoria, pagamos INSS. Então, assim, para regulamentar um aplicativo desse, eu acho que teria que ter tudo isso. Atividade remunerada na carteira, que é o que a gente tem que ter, porque está vindo um aplicativo que até então ninguém está entendendo nada. A gente não foi divulgado, e assim, só nas redes sociais por um vereador. Então, boatos correm, Marcinho. Eu até comentei com você, estou falando boatos, eu não afirmo nada, que o aplicativo, 35% dele é seu. Se isso procede, dá uma resposta para a gente, certo? Que igualzinho eu te conheço, sei que você é uma pessoa boa, não estou aqui para falar mal de ninguém, todos os vereadores aqui são excelentes. Então, assim, outra coisa que eu quero também, por que não tem uma fiscalização dos clandestinos em Itaúna? Nós nunca tivemos uma resposta disso. Eles rodam, vai para todo lado, faz propaganda, distribui cartão, ri da cara da gente na praça. Hoje uma frota de táxi, a frota de táxi melhor que tem aqui na região é a nossa. O carro mais velho é 2015. Você vai em Divinópolis, você vê Palio 1000, Corsa Sedan Classic.
O carro mais velho nosso hoje é um 2015. Então, assim, eu peço muito isso, essa resposta. Vamos regulamentar o aplicativo? Vamos, mas vamos regulamentar igual o táxi. Vamos regulamentar igual o Marcinho falou, era muito bom para vocês, está lá no aplicativo. Os privilégios, nós somos os últimos. Para taxista também. E eu até agora não entendi o motivo, eu não estou a par de nada. Então pedimos explicação disso, para nós, se for bom, vamos adquirir, mas nessas formas. Todo mundo, igual eu te falei, é um campo de futebol, tem que jogar 11 para cada lado. Porque não adianta a gente tentar querer ser, já vai fazer isso igualzinho. Ele vai ser divulgado dia 29, ele foi aprovado pela Câmara. Qual os benefícios? Qual a idade do carro para ir trabalhar? Isso não tem. Segurança do passageiro. Porque, como se diz igual naquela carta ali, fala, nós do interior já temos uma coisa a mais com o passageiro, não é só um passageiro, é uma família. Então, assim, vários filhos, filhas, sobrinhos de todos usam o táxi. Então, assim, tem que fazer a coisa certa, de acordo para todo mundo, a respeito disso. E criar um aplicativo para a gente. Por que não? Por que o nosso ficou para trás e esse agora veio bombando nas redes sociais? Queremos uma explicação. Entendeu? Porque, assim, nós pagamos imposto para a prefeitura para ter o táxi. Eles vão pagar? É igualzinho teve Itaúna, o Golcar, o Alder barrou ele. Por quê? Não trazia benefício. E esse vai ser barrado, vai ter benefício? Se vai ser regulamentado? Então a gente tem que olhar tudo isso. Entendeu? E eu cobro também que volta a falar a respeito dos clandestinos. Uma fiscalização que não tem. Não tem. Isso não existe a fiscalização sobre os clandestinos aqui de Itaúna. Tem funcionário da prefeitura que é clandestino, ele distribui cartão, faz na rede social, todo mundo sabe disso. A gente, sim, fica muito, porque igualzinho, a gente só anda de carro novo, tenta fazer da medida do possível, igual hoje. Eu saí de casa, era 2 horas da manhã, até agora eu não voltei. Eu vim direto, vim resolver as coisas, o pessoal pediu para vir. Então vamos prestar atenção mais com a gente, que nós somos uma população, nós somos quase 70 taxistas. Como diz o Marcinho, o aplicativo é de um amigo dele, ele está ajudando, tudo bem. Mas vamos ajudar nós que são 70, ele é só um. Eu acho que a gente tem mais força. Entendeu? Eu peço uma compreensão nisso aí com todos. E a respeito do que eu falei, que eu quero essa resposta. A respeito do que eu te falei, se tem os fundamentos que eu falei aqui sobre o aplicativo. Porque eu sei que você é uma pessoa de boa índole, você vai provar para a gente que não tem isso. Entendeu? Senhor presidente, questão de ordem, considerando em respeito aos meus amigos vereadores que se inscreveram antes de mim, mas fazendo a consideração de que o orador ele se dirigiu quase que na totalidade a mim, eu gostaria de pedir permissão a Vossa Excelência para responder a ele na sequência, se os vereadores concordarem. Sim, nós vamos combinar o seguinte, você fala em questão de ordem que teve seu nome citado pelo orador. Aí nós vamos passar para as perguntas dos vereadores e eu quero fazer uma dinâmica aqui para dar tempo de todos perguntarem, 2 minutos para a pergunta e 2 minutos para a resposta. Eu acho que está em bom entendimento com todos. Então, o Marcinho para a questão de ordem, depois é o Tonzinho. Quero cumprimentar primeiro nosso amigo Aldrey por estar aqui, prestando os esclarecimentos. Quero cumprimentar também o Moisés, na pessoa do qual eu cumprimento a todos os taxistas que vieram. Eu já havia falado com o Moisés e nenhum outro taxista havia me falado isso, mas então eu respondo ao Moisés. Eu não tenho nenhum aplicativo, né? Quisera eu ter, fizeram um investimento de R$1 milhão, se eu tivesse R$350 mil, fatalmente eu gostaria muito de participar. Mas não sou, né? Todo mundo sabe que eu sou músico, sou da música e eu fui procurado pelo proprietário do aplicativo 2V, que é itaunense, diga-se de passagem, não está radicado em Itaúna, mas ele mora em Belo Horizonte, e me pediu para fazer essa ajuda na divulgação, e eu achei excepcional e extraordinário. Ele me convidou para me encontrar com
alguns taxistas. Naquele dia, me parece que foram 2 ou 3 apenas, e trocaram uma ideia a respeito da funcionalidade desse aplicativo, e foram colocadas algumas questões. Estava lá o Adriano, acho que ele não está aqui, né? O Cristiano e o Adriano. E então eles fizeram alguns questionamentos e foram todos respondidos, mas é importante frisar que exatamente devido ao fato de eu não ser representante do 2V, eu não posso responder por ele, né? Eu só posso te responder que eu não sou proprietário de nenhum aplicativo, e volto a frisar mais uma vez, infelizmente, que se eu tivesse dinheiro, eu gostaria de investir. Até por entender que esta ferramenta é uma ferramenta urgente e necessária para vocês enquanto profissionais, né? Isso diminui a arrecadação de dinheiro e isso expõe, eu afirmo que isso pode melhorar, inclusive, no quesito segurança. Para finalizar, vereador. Sim. Não, é porque ele fez vários questionamentos, então, só mesmo para esclarecer, o aplicativo, ele não é regulamentado pela Câmara, é um decreto, né, que é do Executivo, e se porventura o prefeito entender a viabilidade, né, de se regulamentar esse aplicativo, ele vai fazê-lo. Agora, isso não impede a iniciativa privada. Você viu que veio o Golcar, veio Uber e 99 táxis só para cidades maiores, acima de 300 mil habitantes, mas o Uber começou a ser usado no Brasil em 2016, na região de Campinas, nem foi em São Paulo, foi mais em Campinas, e depois, na sequência, ele começou a ser difundido, então, e demoraram alguns anos para que fosse regulamentado. As capitais todas já estão regulamentadas, e as outras cidades também. Então, assim, nós não temos como caminhar contra a modernidade. Eu vou dar a minha opinião rapidamente agora, senhor presidente, para finalizar. Eu acho que é uma ferramenta, independente de ser o 2V, ou de ser o Golcar, ou de ser qualquer outro tipo de aplicativo, eu acho que a funcionalidade dele, ele é muito mais objetivo. Todo mundo hoje tem o celular na mão, é fácil de buscar, e principalmente no fator segurança. Eu acho que vocês precisam pensar nisso, tá? Bom, senhor presidente, eu não vou estender muito não, e depois eu volto a falar. Eu quero agradecer aos vereadores, ao senhor presidente. Obrigado, Moisés. A gente fala daqui a pouco. Pãezinho. Senhor presidente, 2 minutos é muito pouco para um tema tão polêmico e que envolve, né, todo cidadão, todo canto da cidade. Aldre, obrigado pela presença. Quero te dizer que, quanto às inovações, quanto às extensões de linha que você fez, parabéns, tem que fazer. Mas a nossa dúvida, a nossa reivindicação, como você mesmo falou, que às vezes erra no intuito de querer acertar, que eu vou te fazer uma reivindicação aqui em nome dos moradores do bairro Várzea da Olaria, do bairro Vitória, do bairro Irmãos Auler, Vila Vilaça e Vila Tavares, bairro Peguaçu, bairro Veredas 2, que você já sabe muito bem. Então, a reclamação dos moradores da Várzea da Olaria, Irmãos Auler e Vila Vilaça, é que com essa inclusão do bairro Peguaçu nesta linha, prejudicou muito. Hoje é do Carmo, da rua Francisco Alberto, uma das muitas pessoas que me cobrou, me ligou chorando, porque ela diz que pega o ônibus da Várzea da Olaria agora chorando, devido ao percurso, a extensão que está sendo feita, e para ela ter que chegar no serviço sempre atrasada, por mais que ela pega mais cedo o ônibus e chegue em casa atrasado. Esse é um. O bairro Vitória também, que é um bairro que está cada dia mais populando, já tem o bairro Vitória 2, tem aquele condomínio lá que também está crescendo com muitos moradores. Nós estamos cobrando de você uma questão para o bairro Vitória, uma extensão de mais linhas para lá, de mais horários para lá, de mais atendimento, né? O bairro Vitória está muito prejudicado com isso. Temos aqui a dona Rita de Cássia, né, que é uma das lideranças comunitárias que vem representando aquele bairro, está aqui. A extensão do bairro Veredas 2, qual que é a sua decisão, né? Você estava em estudo. Relativo a essa questão dos taxistas, acho que tem que ser olhado com mais carinho. Essa questão do aplicativo tem que ser olhado pelo prefeito com mais carinho, porque os taxistas são antigos aqui na cidade, são tradicionais, são pais de família e merecem um olhar do prefeito com mais... Com inclusão. Senhor presidente, só assim, eu gostaria que não tenha uma polêmica
Aí nós vamos fazer o seguinte, aí todos os vereadores falam de novo e Vossa Excelência fala. Ok. Aldri, 2 minutos. Antônio de Miranda, primeiramente, muito obrigado. Logicamente, todo estudo pode haver alguns ajustes e, posteriormente, as alterações, nós vamos verificar a possibilidade de atender a todas essas reivindicações que o senhor está nos dizendo. Primeiramente, eu gostaria de frisar que tudo isso gera um impacto no custo geral do transporte. Então, isso tudo tem que ser feito com muito cuidado, muita cautela, para que a gente não comece a punir todos os usuários, né, para atender uma minoria. Mais uma vez, eu friso a questão da coletividade. Não entendi que o sujeito é o impacto no custo tarifário. Toda alteração que a gente faz de extensão de linha, mais ônibus ou qualquer outras situações, isso vai impactar na planilha na hora de reajustar o preço da tarifa. Ok. Tá? Você está dizendo que isso, então, tem que fazer o estudo, porque senão vai aumentar a planilha. Então, dificilmente o bairro Vitória vai ter mais linhas, né, mais ônibus, e o bairro Veredas 2. É isso que eu quero dizer? Negativo. Isso aí o senhor está dizendo. Eu estou dizendo que será realizado estudo para que não todos os usuários paguem por um preço para se atender uma minoria. Hora alguma eu disse que não seria atendido ou que seria estendido. Tá? Pois é, senhor Aldo, mas nós fizemos aquela reunião no Veredas, como exemplo, já tem muito tempo. O senhor mesmo acabou de falar que mostrou ali alguns pontos amarelos, que são pontos da cidade que não tinha e foi acrescido agora na sua gestão. O senhor falou que o Peixotas tinha 6, passou para 30 na sua gestão. Será que o Vitória e o Veredas não merecem a mesma atenção? Esse lá não causou impacto na tarifa, não? Na planilha? São diferentes? São todos moradores de Itaúna, então não está dando para entender. Não dá para entender. Não é a questão de não poder se estender, Antônio. É a questão de ser feito o estudo e, através desse estudo, a gente apresentar para vocês a proposta e fazer as alterações, assim como eu estou fazendo agora. Só que isso não pode ser impactado de uma vez só na planilha. Eu gostaria de pedir desculpa ao Aldri, que o Tonzinho fez uma parte na sua fala, mas nós não vamos deixar acontecer isso. É 2 minutos de pergunta, 2 minutos de resposta. A tréplica, na hora que terminar todos os vereadores, começa de novo. Márcia, 2 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Senhor presidente, uma dúvida aqui, porque eu acho que é muito importante esse assunto do transporte, né, da mudança dos itinerários, mas eu acho que o Aldri tem um outro assunto a tratar e tem gente também aqui no plenário que está com interesse de saber a explanação dele sobre os recursos de multa, sobre a Jari. Então, eu gostaria de saber se ele vai falar isso em um outro tempo ou se a gente agora fala só dos itinerários de ônibus, depois tem um outro tempo para falar sobre as multas. Gostaria que você pode perguntar sobre o itinerário ou sobre as multas, mas ele vai ter 10 minutos no final, nós combinamos com ele aqui para falar das multas. Pois é, mas eu gostaria de ouvir a explanação dele primeiro sobre os recursos e a Jari e depois fazer os meus questionamentos. Esse tempo de 3 minutos dá, Aldri? Não, eu preciso fazer a explicação, eu acredito que isso seria mais tempo. Então, se vocês quiserem, eu paro agora, deixo 10 minutos para ele explanar e depois volto com as perguntas. É o plenário que decide. Senhor presidente, acho que é melhor dar sequência. No que já está, depois explana. Então, ok. Então, 2 minutos. Você tem alguma resposta sobre o transporte público? Então, sim. Aldri, pelo que eu vi, né, foi feita algumas mudanças, é claro que beneficiou algumas pessoas, mas outras ficaram prejudicadas, principalmente a linha do Piaguaçu, que eu tenho conhecidos, pessoas que moram lá, que trabalham na Policlínica Dr. Ovídio, por exemplo, que é um exemplo, né, onde a linha fazia o trajeto do Piaguaçu, Jardim Marinho, passava pela Policlínica até o Santa Edviges. Outros horários também, você tirou o ônibus que não entra mais no bairro, né? É um pedido do bairro Jardim Marinho, Centenário, Santa Mônica, que o ônibus do Santa Edviges adentrasse ao bairro. Foi feito isso, acho que já foi feita essa solicitação para você, através do representante da associação, o Tidoca. E aí eu gostaria de saber o seguinte, porque foi passado que
A comunicação da prefeitura falou que isso foi um pedido da população. E pelo tanto de reclamação que teve, eu acredito que a população inteira não ficou sabendo como que ia ser feito esses itinerários. Né? Então, eu gostaria de saber como que vai ficar a situação da linha do Piaguaçu. Se tem alguma chance de voltar, igual você mesmo falou que pô, a gente errando, né, tentando acertar que a gente está errando, mas se tem uma possibilidade de voltar com a linha do Piaguaçu que possa... Márcia, primeiramente, muito obrigado, tá, pelo posicionamento e essa pergunta, acho ela muito pertinente. Assim como eu comuniquei, né, todas essas alterações, elas são em caráter experimental e, posteriormente, após as reivindicações, as análises, lógico que a gente vai analisar todos os casos, caso a caso, e tentar atender a toda a população da melhor forma. Tá? Então, assim, falar com você agora, se existe possibilidade, eu estaria sendo leviano em te afirmar uma coisa que só através de estudo eu posso te comprovar. Então, eu peço que se formalize, né, como foi formalizado, para que a gente possa fazer uma análise mais criteriosa e eu te responder com uma resposta positiva ou negativa. Ok? Muito obrigado. Jordane. 2 minutos, né? É muito pouco. Só reforçar a fala do Tonzinho. Aldo, boa noite. E obrigado pela tua presença. A questão do Vitória, da Várzea, mais uma vez, Piaguaçu, realmente ficou prejudicada, né, com essas alterações que foram colocadas. E gostaria que isso fosse revisto em nome da população daquela região toda, do Padostáquio para lá, né, que a gente tem que rever essa questão do transporte. Agora, Aldo, você falou questão de parceria, né, eu queria que você entendesse isso como uma crítica construtiva. Né, eu acho que faltou uma parceria do Poder Executivo com o Poder Legislativo em relação a essas mudanças. Eu sei que não é obrigação sua de pedir a bênção a essa casa, mas agora a bomba caiu no nosso colo também. Como o contrato de 20 anos caiu no seu colo, essas mudanças caiu também sobre essa casa e que não foi nos apresentado essas mudanças antes que elas acontecessem. E é uma falta de respeito com a empresa em relação ao que está acontecendo, porque você fez as mudanças, foram apresentadas, mas a gente tem denúncias de falta de horários que a empresa cumpre, de falta de responsabilidade dos motoristas que eles não cumprem. Então, assim, eu gostaria que qualquer mudança que fosse feita a partir de agora, que gentilmente eu te peço, né, que comunique essa casa para que a gente poder ter argumento às pessoas, para a gente poder ter ciência do que está acontecendo, para que então a gente venha ter realmente essa parceria que você colocou aí em cima na mesa diretora, né, para que a gente poder unidos, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, vir sim cobrar daquela que são a responsabilidade são deles, que é a empresa Autotrans, que fez um descaso com essa casa, um descaso com a população de Itaúna. Então, te peço, por favor, ela tem que ser apresentada a essa casa, porque aqui é a casa do povo. Aqui é a casa que é onde as pessoas discutem o que é de bom e o que é de ruim a população de Itaúna. Primeiramente, obrigado pela colocação, acho pertinente, né, o que foi falado. Quanto à empresa, eu não posso responder por ela, né, eu só gerencio o contrato. Isso que eu ia falar agora, né, mas o que a gente pode fazer como gestores do contrato, né, é cobrar com afinco que sejam cumpridas todas as priorices desse contrato. Né? E de antemão, em nome dos fiscais de concessão, Emerson, Peri, eu posso te dizer com total tranquilidade que todos os descumprimentos de horários, eles são punidos, são autuados, e a gente precisa de um respaldo melhor, né? Com leis mais severas, para que a gente faça com que o contrato seja cumprido da melhor forma. Te agradeço pela crítica, sempre recebo essas críticas com bastante interesse, porque é com elas que a gente vai
melhorando e construindo uma nova cidade. Muito obrigado. Tarcílio. Boa noite a todos, boa noite, Aldre. Obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que a questão muito importante, essa questão das multas, nós vamos voltar a falar sobre isso depois, né? Eu entendi, é isso mesmo? Tá. A questão do... Eu gostaria, senhor Aldre, que o senhor depois lesse com bastante cautela essa reivindicação dos taxistas, que eu acho muito plausível, prudente, tudo que eles colocaram aqui, o que aconteceu com eles durante o Carnaval, o que está acontecendo com eles, a falta de estrutura que é oferecida, que não está sendo oferecida a eles pelo poder público. Então, eu gostaria que o senhor depois tomasse conhecimento dessa carta que foi enviada para a Câmara e lesse ela para o senhor, né, ter ciência das reclamações deles, que eu acho que são todas plausíveis. Eu queria falar para o senhor que o povo gostaria que a linha de trânsito do Piaguaçu voltasse ao que era antes, né? E que o ônibus da Santa Edvige também passasse a voltar o ônibus da Santa Edvige voltar a passar no Piaguaçu. Tá? A reivindicação que eu recebi, gostaria de passar para o senhor sobre isso. Eu gostaria de dizer para o senhor também que nós temos uma enquete na rede social que mais de 100 pessoas consideram ruim atualmente a prestação de serviço no trânsito de Itaúna, 82%. O contrato que o senhor falou que tem de 20 anos, com o poder público que o senhor pegou no colo, o senhor poderia alterá-lo a qualquer momento, tá? Isso não impede, a lei permite que o senhor faça alteração. Então, não é culpa do contrato ser anterior, está vigente há muito tempo. É possível que a administração faça alterações que fossem plausíveis. Pode alterar o contrato a qualquer momento. O senhor falou aí agora que aumentou vários horários, né? Várias linhas foram aumentadas. Eu achei até interessante que o Recanto das Peixotas aumentou 30 horários. Então, eu gostaria que o senhor me respondesse o seguinte: o aumento dessas linhas, desses horários, o que vai impactar no contrato de concessão com o poder público? E se o número de passageiros que está aumentando, diminuindo, foi levado em consideração para fins dessas alterações, desses acréscimos aqui? E gostaria também dos horários. Eu vou fazer isso oficialmente, pedir para o senhor todos os horários que foram aumentados, que nós vamos fiscalizar se esses ônibus estão cumprindo esses horários, sim, porque é muito aumento aqui, sabe, que a gente está desconhecendo. Então, eu gostaria que o senhor me respondesse isso, sobre o impacto que vai causar no contrato. Primeiramente, boa noite, doutora Tacília. Te agradeço pelas perguntas. A questão dos horários que foram aumentados, como eu disse no início, né, uma modificação experimental de 60 dias, e quem vai dizer se isso vai impactar no contrato ou não é o IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro. Isso vai nos mostrar se vai impactar ou não no contrato. Tá? Muito pertinente a questão da linha Piaguaçu. Pode ser feita várias alterações ao longo dos períodos de teste, né? Mas, inicialmente, nós fizemos essas alterações para que sejam mantidas por esse período e a gente vá adequando de acordo com a demanda e a necessidade da população. Quanto ao contrato, né, que ele pode ser revisto, isso a gente também tem ciência, certo? Porém, né, é muito inviável no momento do atual cenário nós ficarmos somente questionando algumas coisas e não procurando soluções dentro desse contrato, tá? Então, é onde a gente vai procurar soluções. E, por isso, eu frisei a questão da parceria inicialmente. Por quê? Aqui é a casa das leis. Eu acho que vai gerar risco no poder público, não? Essas alterações que o senhor fez, sem saber se vai impactar ou não no contrato? Negativo, doutora Tacília, porque isso é feito através de estudo. Mas então, eu vou solicitar por escrito todas essas planilhas então dos senhores, porque eu acho que é uma irresponsabilidade do poder público, né, fazer qualquer alteração sem saber se vai aumentar o preço da passagem do povo depois. Isso não pode acontecer, né? Depois vai vir um aumento de passagem porque aumentou, né? E o pessoal não está insatisfeito com as alterações. E será que a empresa está cumprindo realmente? Eu acho que são poucos fiscais de concessão, sabe, Aldre, para poder verificar se elas estão cumprindo esses horários, né? Por isso... Glaucio. Aldre, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Toda mudança é difícil e um conselho que eu dou para o Executivo como povo de Itaúna, que faça reunião dessas pessoas que estão reclamando para ver se consegue solucionar pelo menos um pouco dos problemas, Aldre. Moisés, né? O Moisés, realmente a vida mudou, o mundo mudou, precisa de modernizar. Mas desde que não atrapalhe os que já estão.
desde que não atrapalhe os que deram a vida por Itaúna e que trabalham aqui até hoje, sofrendo e ganhando um pouco, tá? Acho sim que pode até entrar outro, mas desde que chame vocês todos e que os privilégios que eles tenham, que vocês tenham até a mais. Porque vocês estão aqui há mais tempo, vocês estão aqui nos atendendo nos momentos difíceis e não chegar um outro qualquer e já pegando o lugar de vocês e tendo todos os privilégios que vocês não têm. Tá? Aconselho Aldre que faça a reunião com esse pessoal. Você tem boa vontade, você é esforçado, eu tenho certeza que você está tentando melhor, porque mudança é difícil. Nunca a gente satisfaz todo mundo, e que o executivo também chame vocês antes de assinar qualquer papel para depois que não tenha jeito de mudar. Vocês são daqui, vocês trabalham aqui e vocês têm todo o direito de ter mais privilégio do que os que vão chegar. Tá? É a minha opinião, peço que isso chegue até no executivo para que possa ser cumprido. Porque assim a gente não vai estar prejudicando ninguém, nem as pessoas do bairro que estão precisando de vocês e nem vocês que deram a vida para a gente aqui em Itaúna. Que desde que eu entendo, vocês estão aqui trabalhando. Glaucia, vindo de uma das vereadoras que eu acho mais coerentes dentro desta casa, eu me sinto lisonjeado de tamanha bondade, tá? Eu me coloco à disposição de todas essas pessoas para que a gente tente mitigar todos esses problemas, né? Volto a frisar que errando às vezes a gente consegue acertar, tá? E eu espero que eu seja um eterno aprendiz e que eu aprenda com cada um de vocês aqui, sejam base, sejam oposição, sejam situação, né? Mas eu acho que o bem aqui é Itaúna, né? É Itaúna que a gente tem que preservar. Então, te agradeço pelas palavras e me coloco à disposição para mitigar qualquer problema. Joel. Boa noite, Aldre. Eu queria fazer uma colocação aqui que é a respeito do artigo 154 da nossa lei orgânica, Aldre, até mesmo para a gente evitar esse tipo de situação que nós estamos vivendo. Nesse artigo 154 vai dizer que toda alteração e planejamento de transporte coletivo obrigatoriamente terá que ter a participação da sociedade civil, conselhos municipais, conselhos comunitários e o Poder Legislativo através de audiência realizada aqui na Câmara. Então, o que eu acho prudente? A gente fazer, né, ter feito e fazer agora. Obedecer essa lei orgânica aqui, para que a gente trate com todos os presidentes de todas as associações na mudança desse itinerário, para a gente evitar esse tipo de situação onde os moradores, eles começam a reclamar das mudanças, que tem que ser feito mesmo, né? As mudanças precisam ser feitas, mas que tem que ouvir toda a comunidade. Então, eu acho que nós desrespeitamos esse artigo 154, eu acho que isso não é bom, porque aí a população ela vai reclamar com razão, mas se nós obedecêssemos ao artigo 154, trazer para essa casa aqui essa discussão, aí depois a maioria decidindo, os devidos representantes legais decidindo, não tem mais o que fazer, o que reclamar. Por quê? É uma decisão coletiva e claro que vai atender alguns lugares, outros lugares é complicado, né? Então, eu queria pedir ao senhor que a gente pudesse realizar isso das próximas vezes, que fosse mexer, né? Até para resguardar a sua pessoa e nos resguardar também, e fazer uma coisa mais justa, tá bom? E também falar do aplicativo Vaditax, pedir para que a gente possa finalizar, para ajudar os nossos colegas taxistas, eles precisam desse aplicativo, né? Para que eles possam se inteirar mais no mercado aí de trabalho. E também esse aplicativo do bus, né? Questionar também se ele está funcionando. Joel, eu me coloco à disposição, se você quiser marcar todas essas audiências públicas, para que a gente possa estar aqui novamente, né? Mas espero
que dessa vez a empresa também compareça para que a gente resolva a situação em conjunto. Porque assim como um problema da diretoria de trânsito é um problema da empresa, é um problema nosso. Então, já que queremos tratar como um problema nosso, vamos envolver e engajar todos para a resolução do problema. Quanto ao aplicativo de táxi que o senhor está mencionando, os taxistas estão aqui e não me deixam mentir. Eu dei todo o suporte para que isso fosse realizado. Chamei, falei com eles essa situação, que deveria sim melhorar, né, para que a gente resolvesse e melhorasse essas situações. E, inclusive, quando o senhor me procurou na diretoria de trânsito, eu me coloquei à disposição para ajudar no que fosse necessário, né, provando mais uma vez que eu estou à disposição sempre para a gente resolver os problemas de Itaúna. Só fazer um adendo na fala dele aqui, senhor presidente. Eu quero falar para o Moisés e para todos os taxistas presentes aqui, ainda que a prefeitura regulamente qualquer aplicativo, ela regulamenta o sistema de mobilidade por aplicativo. Ela não pode impor um aplicativo e ela muito provavelmente não pode sugerir também. Isso é iniciativa privada, né? Então, assim, imagina que o Uber fala assim, não, agora nós vamos começar a atender as cidades acima de 50 mil habitantes. Se vocês quiserem fazer a adesão, vocês fazem. Se vocês não quiserem, é direito de vocês fazer ou não fazer. Agora, isso vale para qualquer um, para Uber, para 2V ou para qualquer outro, né? Eu esqueci desse detalhe, eu não tive tempo de falar, só para deixar claro, beleza? Senhor presidente, só quero fazer um repúdio, desculpe, na minha fala, a empresa Autotrans... Vão seguir, porque falta 1 hora para terminar a reunião e tem participação popular ainda, da Lua. Aldri, primeiramente eu queria te agradecer, né? Eu até fiquei muito feliz agora, na hora que você disse de parceria. Eu acho que tem que ter parceria mesmo, né? E me desculpa a minha franqueza, mas acho que vai ser válido, né? Você vai entender. Várias vezes nós tentamos falar, nós não tínhamos um diálogo, vamos dizer assim. E ontem, não sei se não me engano, você saiu para ver 2 demandas desse vereador. Quer dizer, o vereador traz a demanda da população, ele não pede nada para ele, né? Então, eu fiquei muito surpreso naquele dia que eu te liguei, que a Autotrans recebeu um comunicado, um ofício, logo depois ela divulgou ele, logo depois ela tirou o ofício e você entrou com outro, né? Até comentei isso aqui na reunião. Então, quer dizer, o porquê disso? Quer dizer, teve uma discordância de alguma coisa aí da Secretaria de Trânsito ou com a empresa. Outra coisa, a gente estava aqui, a gente quase não tinha essa demanda, essa reclamação da população a respeito do itinerário de transportes. Então, quer dizer, por que foi feita essa mudança radical? Você não acha que poderia ter sido feito aos poucos, para adaptar, para ver se a população talvez aceitaria, né, essa mudança? Por que não, né, igual você diz da parceria, por que não consultar os vereadores? O vereador aqui sabe tudo que a população quer, tudo a população procura o vereador. Entendeu? Então, acho que talvez falta o diálogo, né, da Secretaria de Trânsito, falta a parceria que, né, que você mesmo disse, né? E eu espero que depois dessa reunião aqui hoje, essa parceria realmente continue, sabe? Porque a gente traz a demanda da população, hoje é reclamação 24 horas do trânsito, de mudança de trânsito, os taxistas reclamam, tem razão, eles nunca foram procurados para saber se você estava de acordo de mudar o estacionamento dele. Dalu, eu te agradeço também, né, pelas colocações, agradeço pela franqueza. Eu acho que é assim que as coisas têm que ser, com transparência. Das mesmas vezes que eu também fui muito franco com o senhor, né, em algumas situações. A diretoria de trânsito ela é uma diretoria muito complexa. A gente, às vezes, tem que ter um pulso firme para seguir com algumas situações, né? E toda mudança que a gente faz, como eu disse, ela causa algum transtorno.
porque ela deixa de beneficiar alguns, passa a beneficiar outros. Porém, eu gosto muito de citar uma frase de um professor meu da faculdade que fala o seguinte: no Jornal Nacional, né, quando se tem lá o jornal, não aparece assim, político honesto fez a coisa certa. É só tragédia. Porque eu te garanto que as pessoas que foram atendidas por essas alterações, elas não estão vindo aqui bater palma ou elogiar, né? Então, é muito complicado, mesmo a gente fazendo os estudos, mesmo a gente revendo alguns conceitos, a gente visualizando algumas situações, a gente tem que pensar em coletividade, sempre em coletividade, né? Mas, como eu disse, são alterações que realmente foram feitas, foram alterações que eram necessárias e que agora a gente vai ter que ir adequando alguns pontos para ajustar ao que realmente se existe de demanda. Quanto a reunir com as associações, Daniela está aqui presente, não me deixa mentir, só no bairro Santa Edvíges eu fui 4 vezes. Em reunião, debaixo de chuva, porque lá não tem um centro comunitário, né? E isso não foi uma vez não, foi 2, 3, 4 vezes. Então eu estive lá e conversei com o pessoal, tá? Mas te agradeço. Silvano. Boa noite, Aldre. Eu acho que o que todo mundo já perguntou, o que eu queria perguntar, e você falou aí muitas vezes aí que tem feito as coisas tentando errar menos. O da Lua fez uma colocação que me fez lembrar de um acontecimento entre nós dois. Nós tivemos um pequeno embate outro dia, certo? Eu acho que isso aí de minha parte tranquilo, certo? Porque conforme o da Lua falou, outras pessoas, outros vereadores falou, eu não fui atrás de você, ou atrás do prefeito, ou atrás de A ou B para pedir alguma coisa para o vereador. A gente vai atrás do diretor, do trânsito, de qualquer servidor, buscando algo para o munícipe, o cidadão. Mas essas mudanças, já foi dito aqui por várias pessoas, foi feita alguma reunião, assim, antes de fazê-las? Foi feita uma reunião nos conselhos, nos bairros, dos presidentes de bairros? Nós vamos fazer isso aqui, vocês acordam? Porque se você faz isso, certo? Você não teria vindo tanto transtorno para a Câmara, certo? E uma coisa que a gente aprende todo dia, mas quem ouve muito erra menos, certo? Às vezes nós podemos dialogar mais, bater mais papo, conversar mais sobre qualquer situação que você vai fazer. Acho que alguém aqui, não sei quem falou, acho que foi a vereadora Otacília, quando for fazer uma mudança, nos informa, certo? Nós vamos te ajudar. O intuito aqui da Câmara é ajudar, é contribuir, certo? Então, quem ouve, para mim, no meu entendimento, hoje, com 50 anos, quem ouve mais tende a errar, quem ouve mais erra menos. Mas estamos juntos. Silvano, antes de te conhecer como vereador, eu te conheci há longos anos. Te acho uma pessoa formidável, tá? Um ser humano fantástico, né? E como vereador, eu não tenho o que questionar o seu papel. Nós, como seres humanos, às vezes erramos, falamos coisas que não devemos, e eu tenho aprendido muito com o silêncio. Ultimamente eu tenho tirado muito silêncio para refletir algumas ações, algumas questões, né? E eu tenho aprendido que eu não tenho que responder na hora. Eu posso pensar para te dar a resposta depois, seja ela negativa, seja ela positiva, né? Mas fica aqui bem claro que você é uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito. E se cheguei a faltar com você em algum momento, com esse respeito e esse carinho, eu te peço humildemente as minhas desculpas, mas também com o intuito de acertar.
né? Porque às vezes a emoção ela fala mais alto do que a razão em alguns momentos, né? Isso não serve de desculpa, isso não serve de argumento, tá? Mas fica aqui o meu pedido de desculpa e continuo com a mesma posição, tá? De parceria, de conversa, de diálogo, e eu me coloco à sua disposição para a gente tentar resolver qualquer situação, tá? Muito obrigado. Lucim. Anselmo. Aldre, eu tomei ciência hoje que a comunidade de Freitas está sem ônibus. Não sei se procede. É algo a ser revisto. Mas eu quero bater aqui em um outro tipo de transporte, que são as vans que transportam a pessoa com deficiência, que a gente está falando do mesmo assunto. As mesmas, eu já fiz um pedido de informação, e as mesmas, Alda, elas não passaram pelo Inmetro, né? Nenhuma delas passaram pelo Inmetro. Nós tivemos uma situação agora recentemente, naquela coletiva que o prefeito fez, eu fiz essa denúncia, que tinha vários jornalistas ali, de vans descer com a gente dentro delas, ou seja, acarretando risco ao funcionário e ao usuário. Então eu gostaria, né, que isso fosse tomada uma providência, que essa providência fosse de imediato, uma vez que eu venho cobrando várias vezes, e eu estou defendendo aqui vidas, né? E eu acho que a empresa ela tem condições, uma vez porque ela tem isenção na compra desse veículo, para fazer a adaptação correta, como os taxistas também têm. Na isenção que nós temos é para que a gente possa ter condições de fazer as adaptações. E isso não é feito de fato. Aí eu gostaria que você desse uma atenção a essa questão, porque qualquer momento desse a gente vai ter uma triste notícia. Anselmo, primeiramente te agradecer, me colocar à disposição para que a gente resolva esse problema da melhor forma possível, né? E que aqui na Casa das Leis, que seja proposta uma lei também. Assim como hoje todos os taxistas têm que passar por vistorias no Inmetro, que eles também tenham que passar. Isso pode sair daqui, tá? Eu acho justo, porque se um taxista tem condição de fazer isso, uma empresa de transporte também tem, né? Então que isso seja revisto também, né? A gente tem usado um peso e duas medidas para algumas coisas. É porque as vans escolar, por exemplo, também passam por vistorias do Inmetro. Mas é rigorosa, e a da empresa não. E isso está previsto em lei. Isso. Então aqui na Casa das Leis, eu acredito que a gente possa fazer dessa forma também. Mas já tem lei federal prevendo isso, né? Mas para a gente frisar essas vans do município, porque o nosso município é um dos pouquíssimos que tem o programa Conduz, né? Nós fomos pioneiros na implantação desse tipo de... Mas antes de ter, foi pesquisado, a gente, inclusive, mostrei aqui as vans, né, de Uberlândia, de outras cidades, enfim. Não é motivo hoje para essa empresa estar nessa negativa toda, com essas vans de fundo de quintal, de fato. Claro, concordo. Tá. Você me dá uma parte, só para um segundo? Dentro do tempo dele, eu sei o Marcinho. Tá, Vamos lá, consegue. Aldo, eu acho que essa que você disse aí que a lei pode sair daqui porque é Casa das Leis, nem tudo é assim. Porque me parece que nesse caso aí, esse projeto tem que vir do Executivo para cá. Porque se você sair daqui para lá, pode conter vias de iniciativa. Sim, sim. O trânsito pertence ao Executivo. Exemplo, a lei do Marcinho. Justamente, entendeu? Sim. Aí já que tem essa ideia, você já pode levar e pedir o prefeito para elaborar e mandar. Com certeza. Marcinho. Senhor presidente, rapidamente aqui, ó, a empresa ela não está cumprindo as regras que estão constantes no contrato de concessão. Então, eu acho que a mesa diretora precisa sim contratar uma empresa para reavaliar a planilha de custos por um motivo muito básico. Eu precisava concluir, por favor. Por um motivo muito básico, eu acho que essa casa precisa mais do que nunca reavaliar a planilha de custos. Por quê? Considerando que ela fez a previsão dos trocadores nos ônibus, eu já havia falado isso e vou frisar mais uma vez, a Autotrans
colocou como custo na planilha dela os trocadores. Partindo do princípio, então, que os trocadores não estão trabalhando, esse valor precisa ser reduzido e o benefício tem que ser para a população. Ele precisa ser, tem que baixar o valor da passagem. Não é vir aqui, ou melhor, lá para o prefeito, porque infelizmente nós não podemos regular a passagem, né? É chegar para o prefeito e falar com ele: prefeito, não pode aumentar a passagem, não, tem que abaixar. Então eu sugiro, faço aqui um apelo à mesa diretora que contrate uma auditoria séria, imparcial e que faça uma reanálise dessa planilha. E só para finalizar, o motivo é muito simples. A população, a comunidade itaunense cansou da Autotrans. Ela não faz o que tem de fazer, ela cansou. Então que seja cassada a concessão. Daqui. Senhor presidente, quando o Alder fala que caiu no colo dele, é a mesma coisa quando o Neider fala assim: o governo do estado não repassa recurso. Quando a gente candidata a um cargo ou aceita um cargo público, tem ônus e bônus. Infelizmente, essa conversa aqui vai ficar a mesma coisa. Nada vai sair, nada vai resolver, porque sabe por quê? Não tem direção, não tem comando da administração municipal. Então não funciona. Se a empresa não está cumprindo com suas obrigações, ora, o que o prefeito está fazendo lá então? E que ele contrate uma auditoria e faça o papel, a Câmara tem que fazer. Se a empresa não está cumprindo, o que o Departamento de Trânsito está fazendo lá? O que o prefeito está fazendo lá? Parceria? Nunca teve parceria do Departamento de Trânsito. Nem com essa casa e nem com a população itaunense. Está aqui, várias demandas que eu pedi aqui, senhor presidente. Eu pedi através da população itaunense. Por exemplo, uma faixa de pedestre em frente à garagem. O prefeito mandou tirar. Tem um ano que está lá. Não tirou. O prefeito não manda. Quem manda é o Departamento de Trânsito. O vice-prefeito Fernando Franco pediu um tráfego próximo a Minas Reis. Tem mais de um ano. Até hoje não fez. Porque não tem comando da administração municipal. Quando não tem comando, as coisas não funcionam, não andam. É cada um puxando para um lado. Essa é a administração municipal com vários seguidores. Gente, se caiu no colo, entregue o cargo. Se não está dando conta, então, caiu no meu colo. Vossa Excelência aceitou o cargo, então entregue o cargo se não está, né? De acordo, se foi 20 anos, aceitou o cargo. Errando. A administração municipal está errando desde 2 de janeiro de 2018 e não funciona. Vai conversar com o prefeito? Não, o secretário é bom, o diretor é bom. Pergunta à população se isso é verdade, se isso procede. Não procede. Então a gente às vezes age aqui pela emoção, tem que agir pela emoção mesmo, porque quem está sendo cobrado lá na rua lá é os vereadores, que andam nos 4 cantos da cidade. Nos 4 cantos da cidade. Agora, qual a punição que o departamento, só para finalizar, senhor presidente, qual a punição que o Departamento de Trânsito, juntamente com o prefeito, vai fazer da Autotrans, se ele não está cumprindo essa obrigação? Vereador, primeiramente, fazer algumas ponderações. Não é que o governo está sem rumo, não. É porque a gente tem leis para seguir, principalmente as de trânsito. O senhor quer a colocação de um traficalme numa rua onde tem 3 acidentes e eu não vejo nenhuma travessia de pedestre. Então, quer dizer, é meio desconexo isso aí. Outra situação, quanto à entrega do cargo, eu poderia entrar no mérito da questão, né? Mas eu acho que o tema de discussão aqui é outro. Assim como nós fazemos as autuações para a Autotrans, né? Que as autuações que sejam pertinentes aos acontecimentos, né, nessa casa, que também sejam dadas aos que descumpriram algumas normas. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu alerta, né? Porque, como diria minha avó, quem tem telhado de vidro não atira pedra no telhado dos outros. Senhor presidente, questão de ordem. A gente está discutindo... senhor presidente, questão de ordem. Porque aí está assim, a minha função... Senhor presidente, só uma questão de ordem, para finalizar. Gente, eu estou sendo julgado pela Comissão de Ética, pelo Judiciário. Eu estou sendo julgado. Agora, Vossa Excelência está descumprindo, sabe por quê? Vocês não estão fazendo nada para o município. Agora, senhor presidente, não funciona. Para terminar, Lequim. Não tem impulso de administração municipal. O prefeito não tem impulso. E o diretor de trânsito é um despreparado. O próximo inscrito sou eu. E eu acho que a discussão nossa aqui do transporte coletivo,
ela se findou a partir do momento que a Autotrans faltou com respeito com essa casa e com a população itaunense. Então, nós iremos pedir à Procuradoria, por iniciativa do Mirim e do vereador Marcinho, para ver a possibilidade de contratar uma empresa para analisar o contrato e a planilha de custo. Eu acho que eles não respeitaram essa Câmara, agora vão ter que respeitar, porque tem 2 anos, o Marcinho, enquanto presidente, a gente abriu uma comissão especial, participou eu, o Joel, a empresa não deu resposta nenhuma, não teve jeito de trabalhar. Agora vamos tentar, porque se for preciso a gente finaliza esse contrato de um jeito ou de outro, porque se a gente abrir aqui nessa casa, se essa empresa detectar que tem alguma coisa errada, é muito simples, a gente abre uma CPI e vê que o contrato está errado ou que a planilha está errada e essa CPI faz as punições necessárias. Lembrando que no passado esta casa fez uma CPI, teve um resultado, eu acho que até o Jordani fazia parte dela, né? Questão de ordem, presidente. Não, eu vou respeitar os 2 minutos aqui, depois a gente conversa, porque eu acho que o que é mais importante aqui para nós, eu vou tentar simplificar nos 30 segundos, são os taxistas que aqui estão. Eu conversei em particular com o Marcinho está disposto a levar os taxistas ao empresário, e eu entendo, Aldo, que a partir do momento que não tem a regulamentação desse aplicativo, são transporte clandestino. Então o Executivo tem que tomar uma posição e o Legislativo também. E falar com todos que amanhã, às 15h30, o Neider vai receber os taxistas no gabinete. Então eu pedi eles para levar um número limitado de 5 pessoas para encerrar, e eu gostaria de convidar você e o Marcinho e os outros vereadores que quiserem participar. 2 minutos. Inclusive, inclusive eu estarei nessa reunião às 15h30 para que a gente discuta essas situações e leve essas considerações de vocês para que a gente possa tentar solucionar todos esses problemas que vêm sendo levantados. Cristiano, Edivaldo, você sabe que eu sempre estou lá à disposição de vocês. Às vezes a gente fica engessado em algumas situações, mas eu estou sempre disposto a tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Tá? E continuo com essa disposição, ok? Obrigado. Senhor presidente, dá uma parte do tempo dele aí. O Jordani pediu primeiro, depois você, ok? Só dentro da sua colocação, presidente, questão da CPI, mandato passado, eu entrei nessa casa com pedido de CPI, onde foi instalado a comissão, no qual o Hudson, parece que foi o relator, e os da comissão, e a planilha, ela mostrou que teria que haver uma redução no valor da passagem, e até então a administração passada, através do Poder Executivo, ela não obrigou a empresa a reduzir o valor da passagem. Então eu só espero que quando essa casa instalar essa planilha e aparecer o valor real, que a administração então venha a tomar essa posição contra a empresa, que venha então fazer um preço justo, um preço real, no qual a população deve pagar por ela. Então que venha também ter a contrapartida também do Poder Executivo, que essa casa ela fez o papel dela, mas infelizmente o Poder Executivo na época não cumpriu o papel. Só para dizer que o gerente Aldo está sempre jogando a culpa na empresa. Eu não sou defensor nem advogado da empresa, tem que cumprir corretamente o contrato, mas tem que dizer que o decreto 34.65/96, quem impõe as regras para a empresa quem contratou, é a prefeitura. Então, ele, primeiramente o prefeito, tem que fazer ela cumprir. Está aqui, está na lei. Se não está cumprindo, ele tem que fazer cumprir. Quem traça o itinerário, ponto, mudança, é a prefeitura, não é a empresa. E o aumento de passagem, a tarifa, o prefeito deu um aumento no ano passado. Se a planilha está errada, o próprio prefeito aceitou e deu um aumento no ano passado. Então, se o Executivo não faz, a empresa não faz, a Câmara vai dar a resposta e fazer, nem que a gente entre na justiça contra essa empresa. Obrigado. Eu gostaria... Alexandre, se você for fazer uma comissão para que acompanhe esse processo, eu gostaria que chamar também o Mirim, porque ele tem experiência disso. Nós já tivemos. Eu acredito que é uma comissão especial para trabalhar a planilha. Isso, nós já tivemos, Mirim? Senhor presidente, experiência e conhece, gente. Eu tentei falar aquela hora, tem vereadores falando assim, e o senhor não deu a palavra. Dentro do prazo, e agora ela abriu uma questão de ordem no momento que terminou a reunião. Vossa Excelência tem a questão de ordem agora, só que antes eu gostaria de pedir a vocês que o tempo nosso está findando da reunião.
a reunião começou às 5h15, então falta cerca de 50 minutos para terminar. O que eu queria propor a vocês? A gente terminar o último expediente, gastar mais meia hora, não ter o último expediente, gastar mais meia hora discutindo esses assuntos e os outros 20 minutos da participação popular em respeito aos oradores que estão aqui até nesse momento. E aí a gente encerrar a reunião. Se forem de comum acordo de todos vocês, eu gostaria de permanecer desse jeito. Então, a questão de ordem do vereador Joel agora, eu vou colocar o tempo agora de 10 minutos para o orador falar sobre as multas e depois nós teremos 20 minutos para dividir entre a gente. Então, vamos tentar simplificar o número de inscritos para poder ter resposta. Presidente, será que ninguém gostaria de fazer uma pergunta para o Moisés, não, e ele responder? Tem alguém inscrito querendo perguntar para o Moisés? Eu acho que o que a gente falou, eu acho que amanhã o Marcinho deve estar nessa reunião também, ele deixou à disposição, então esperamos que o Executivo entre em acordo com os taxistas para solucionar o problema. Você quer fazer alguma consideração? Eu gostaria de registrar também a presença do secretário de Urbanismo, Paulo de Tarso. A respeito, Marcinho, você falou que não pode fazer nada sobre o aplicativo. Aquele Gol cara, o Aldo conseguiu barrar ele. Por que nós não conseguiríamos barrar esse também? Só porque é de uma pessoa de Itaúna? Posso responder? Claro. Eu não entendi como é que é. O Gol Car que veio para Itaúna, ele foi barrado. Ele foi barrado como? Ele não Só para eu entender. Ele não pode executar o serviço da Itaúna. Tá, por quê? Algum motivo teve. O Aldo mesmo foi o que... A gente quer saber o motivo. Por que esse outro não pode ser barrado? Não. Um pode e o outro não. Nenhum aplicativo pode ser barrado. Eu posso te afirmar. Nenhum pode. Mas o Golcar foi barrado, não foi? O Golcar. Não houve barramento de aplicativo. Como o Marcinho está expondo, não há nenhuma previsão legal para barrar esse tipo Eles de aplicativo. Eles são para adesão. Isso é um problema enfrentado na questão de mobilidade no mundo todo. Assim como algumas cidades estão tentando barrar o Uber, outras situações não estão conseguindo. Então, amanhã a gente Só vai... agradecer ao Moisés. Moisés, os questionamentos eles são importantes. Eu espero ter respondido a você, aos demais amigos taxistas aí. Acho que o intuito, como eu disse, é trazer segurança para os senhores, especialmente, e mais conforto também para as pessoas. Joel. Presidente, dizer que, primeiramente, repudiar a Autotrans, não ter mandado um representante aqui e conferir também essa justificativa que ele mandou, porque, salvo engano, salvo melhor juízo, eu escutei essa justificativa há uns 3 anos atrás, quando nós chamamos a Autotrans aqui, e os mesmos termos aí me parece soar nos ouvidos. Então, depois nós vamos olhar na secretaria, que é uma desfeita muito grande. Segundo, nós temos que ser mais eficientes aqui nessa questão dessas proposições que a Vossa Excelência está colocando, porque da outra vez, onde houve aumento de passagem pelo prefeito Neider, eu fiz um decreto aqui para sustar o decreto do Neider. Essa casa aqui, nós não tivemos suporte nenhum para contratar uma empresa para fazer a análise de planilha, para comprovar realmente o erro da planilha de lá, para a gente sustar a passagem. Então, assim, a gente tem que falar e nós temos que fazer. Porque na hora de falar, nós falamos, mas na hora de fazer, o projeto foi colocado para votação e de decreto. Nós não conseguimos colocar o meu projeto de suspensão de decreto do Neider para votação. Entende? E terceiro, quero falar aos taxistas que essa lei que foi retirada aqui, que eu retirei, foi muito bom para vocês, porque trouxeram vocês aqui, alertaram em vocês essa vontade de vir nessa casa e fazer esse questionamento. E se Deus quiser agora, o vereador Marcinho Racuno, o presidente da Câmara, vai encaminhar vocês para o prefeito lá, para resolver os problemas de vocês aí, tá bom? Eu fui apenas um intermediário aí. Muito obrigado. Então eu vou passar 7 minutos para o Aldri explanar sobre as multas e ele podendo chegar até 10 minutos, mas eu vou pedir encarecidamente para ele fazer em 7. Aí eu vou passar a listagem para quem vai perguntar sobre as multas de trânsito, para a gente ver o tempo final que a gente vai ter. Lembrando que a gente tem que deixar 20 minutos para a participação popular, ok?
A questão da explicação sobre as multas de trânsito, eu vou tentar ser breve, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu quero pontuar aqui algumas situações. Em Itaúna, em 2001, a frota de veículos que a gente tinha eram 21 mil veículos, tá? Aproximadamente. Em 2019, segundo dados do Denatran, a gente tem aproximadamente 57.910 veículos. Partindo do pressuposto que menos de 3% da frota na cidade sofre autuações, nós não estaríamos sendo incoerentes com os 97% que não transgridem as leis de trânsito? Muito se fala aqui em indústria de multas, mas como sabemos, uma indústria de multas, ela para perpetuar no mercado, ela deve ter os consumidores. Nesse caso, os que transgridem as leis. Então, afirmo que o poder público ele deve avaliar tudo isso, corrigindo os desvios, mas de forma alguma nós devemos defender menos fiscalização, principalmente na casa das leis. Então eu te pergunto, é menos fiscalização que você deseja na rua da casa onde seus filhos brincam? Na rua das escolas onde eles estudam? No sinal vermelho que alguém pode furar e causar um acidente? Nos cruzamentos onde perdemos nossos jovens de maneira tão precoce? Vejamos alguns dados. Reforma de sinalização viária horizontal nos anos de 2017, 18 a 19, totalizou 24.400 metros quadrados, entre faixas de pedestre, paradas obrigatórias, entre outros. Implantação de 92 tachões bidirecionais, sinalização viária vertical no ano de 2017, 2018, com 3.034 placas instaladas, instalação de 16 placas indicativas, em pontos estratégicos do município, instalação de 458 placas de mudanças de indicativas de logradouro público, mudança de sentido de direção para diminuição de risco de atropelamento, instalação de semáforo em local de grande potencial de risco, implantação de projeto piloto para melhoria da gestão semafórica, sendo esta a terceira cidade no Brasil a utilizar tal tecnologia. Campanhas educativas ao longo do ano, ações educativas, atendimento a mais de 983 ouvidorias nos últimos 3 anos. Em nosso município, tivemos uma redução drástica no índice de acidentes, segundo os últimos levantamentos, houve diminuição no número desses acidentes. Isso reflete consideravelmente nos hospitais, diminuição de cirurgias e também na severidade dos acidentes. Autuações. Inicialmente, devemos distinguir a autoridade de trânsito do agente da autoridade. O primeiro mencionado é o dirigente máximo com circunscrição sobre a via, e o posterior são pessoas por ele credenciadas. Descrevo aqui o ensinamento de Caio Tácito. Não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito. A autuação é ato administrativo da autoridade de trânsito ou seus agentes, quando da constatação do cometimento de infração. Fonte: Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 1. Isso aqui foi transcrito do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Próximo. Artigo 24 do CTB. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito, multa, infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, fiscalizar o cumprimento da norma do artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas. Próximo. Próximo.
Pode passar mais um. Resolução 619 do CONTRAN. Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente, ou ainda comprovada sua ocorrência por aparelho eletrônico ou equipamento audiovisual, reação química ou qualquer outro meio tecnológico disponível previamente regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, contendo nos mínimos do artigo 280. Auto de infração, anotação em documento próprio, por registro em talão eletrônico, detecção de infração pelo CONTRAN, por registro do sistema eletrônico. A competência para a prática de atos administrativos é definida em lei. A autoridade de trânsito detém competência legal para lavrar a autuação. Portaria 5654, de 22 de setembro de 2017, nomeia a autoridade de trânsito no município de Itaúna. Fica nomeado como autoridade de trânsito no âmbito do município o servidor público Aldrey Juliano Ferreira Leite, RG tal, CPF tal. Compete à autoridade de trânsito nomeada nos termos desta portaria, o estabelecido no artigo 24, o estabelecido na Resolução 619 e no artigo 7º do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Próximo. Lei 5.172, aprovada nesta Casa das Leis. Artigo 7º. Transcrito do Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 24. Foi uma transcrição do que rege o Código de Trânsito no artigo 24 para a lei municipal. Então, está aqui explicado a questão tão levantada aqui às vezes da competência legal da autoridade de trânsito para lavrar os autos de infração. Tá? É previsto em lei federal, é previsto na lei 9.503 de 1997, né? Então, está aqui. Próximo. O artigo 7º, se vocês verificarem, da lei aprovada nesta casa, é a transcrição do artigo 24. Próxima foto, por favor. Segundo Eli Lopes Meirelles, 3 minutos para finalizar. A sociedade de economia mista, como pessoa jurídica de direito privado, deve realizar em seu nome, por sua conta e risco, atividade de utilidade pública, mas de natureza técnica. Porque eu ouvi vários questionamentos falando assim, mas eles estão multando, mas a BH Trans teve que parar de multar. É lógico, a BH Trans não é uma diretoria de trânsito, ela é uma economia mista. E economia mista, empresa de economia mista, ela perpetua lucro. E é lógico que ela não pode ter poder de fiscalização. Ela visa lucro. Próxima foto, por favor. Voltando à pergunta que eu fiz inicialmente, se é menos fiscalização que vocês querem na rua das escolas, né? Na rua da casa onde seus filhos brincam, né? E por várias vezes eu fui questionado, e fui até questionado aqui, então é um momento de me defender, que eu estava fazendo autuações na rua da casa da minha mãe. Não, é uma rua do município, onde eu não vou prevaricar diante de nenhuma irregularidade. Seja a casa da minha mãe, seja a casa da mãe de qualquer um dos senhores aqui dentro, eu não vou prevaricar. Não vou. Próxima foto. Menos de 5 metros da esquina. Parado dos dois lados da via, subindo um veículo numa avenida movimentada e você tenta fazer uma conversão à esquerda. Você se defronta com um veículo no meio da pista. Está vindo um ônibus a 60 por hora, né? E um ônibus de 15, 17 metros, ele vai demorar em torno de 36, 37 metros para parar, e ele vai afundar um veículo desse aqui, né? E a gente vai estar aqui lamentando por que não se colocou um quebra-mola, em vez de fiscalizar. Então, se é menos fiscalização que a gente quer na rua da casa de qualquer pessoa, pergunte às vítimas de trânsito, às 45 mil pessoas que morrem no trânsito anualmente. Perguntem, né? Vamos lá, próxima.
O que está de errado em fiscalizar isso aqui? Proibido parar e estacionar. Cadê a indústria da multa? Será que é a indústria da multa ou é a indústria dos irresponsáveis que transgridem as leis? Faço essa pergunta. Próxima. Olha, sem credencial, né? Mas é só 3 minutos. Eu só vou parar 3 minutos. Mas aí esquece que um portador de necessidade tem direito à vaga com credencial. Mas não vamos fiscalizar não, tadinho. É só 3 minutos que ele vai ficar parado ali. Eu vou pegar uma cadeira de roda, colocar numa vaga convencional com um bilhetinho escrito, que eu vou parar lá só 3 minutos também. E quem quiser estacionar o carro lá, que tire a cadeira. Né? Próxima. Aqui, eu fiscalizo só a rua da casa da minha mãe. Olha. Para finalizar, Aldre, por favor. Próximo. Ponto de ônibus. Numa hora que a via estava sendo asfaltada, tá? E tinha sido comunicado várias vezes para retirar o veículo. Mas tadinho, né? Próxima. Conceito de prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Mas não vamos fiscalizar, não. Vamos deixar a transgressão das leis tomar conta. A ordem, presidente. Vamos agora. É possível, okay. gente? Um minuto, vamos tentar rapidinho. Senão o nosso tempo vai ficar pequeno, né? Não, ele finalizou. Eu gostaria só de verificar com vocês. Tem a Márcia, Otacília, Gláucia, Joel, Alex Arthur e Tonzinho. Algum outro vereador? Não? Então nós vamos fazer o seguinte. Agora que não precisa de cumprimentar e tal, o vereador 1 minuto para perguntar e ele 2 minutos para responder, ok? Porque aí fecha às 21 horas, a gente termina às 21h20. Gleicinho vai falar? Não, então vamos fazer assim, pode ser, ok? Então, 1 minuto, Márcio. Eu acho que poderia ser o inverso, não? 2 eu minutos acho também, pela que eu ordem. acho que o tempo é curto. 2 minutos para a gente perguntar e 1 para ele responder, porque a gente 1 minuto. Mas eu acho que a resposta é mais importante do que a gente Não, vai... na verdade, a gente vai pontuar algumas coisas que ele falou. Ele já falou 10 minutos? Não, então, ok. Pode ser, Aldre? Ok. Pode ser. Ok. 2 minutos, então, e 1 minuto para responder, ao contrário. Aldre, eu sempre tratei com muito respeito, né? E eu também quero o mesmo respeito que eu sempre te tratei. Eu acho que tinha mais 16 vereadores aqui e você direcionava sua fala sempre para mim. Então, eu quero te fazer algumas perguntas aqui, algumas questões. Eu estou questionando, o meu carro não foi multado nenhuma vez. Eu estou questionando, é o que o povo me questiona. Eu estou aqui para isso. Se eu não estiver aqui para representar o povo, eu tenho que entregar o meu cargo. Aqui eu fiz um pedido de informação. Se o senhor tivesse me respondido atentamente, eu não precisava nem te perguntar agora. Mas aqui, eu questionei, fiz algumas perguntas, né? O senhor me respondeu sobre agente de autoridade de trânsito, né? E aí questionei também quem que faria as multas, né? Quem que estava fazendo as multas no município. O senhor me respondeu que quem está fazendo as multas é a Polícia Militar, através de convênio firmado, e é a autoridade de trânsito, que é o Aldrey Juliano Ferreira Leite. Certo. O senhor é que faz as multas, né? O senhor está fiscalizando, e a gente quer mais fiscalização mesmo. Eu até estou admirada de ver a sua preocupação com os nossos filhos na escola, porque eu te fiz uma solicitação, tem 2 anos, para fazer um estudo do trânsito em frente à escola no bairro de Lourdes, e até hoje nem resposta eu não obtive. Então, me admira muito a sua preocupação, mas fiscalização é o que a gente quer e precisa, né? Então, o senhor me respondeu também que não há se falar em infrações, e sim notificações aos condutores infratores, que devem ser analisados se procedentes a primeiro momento pela autoridade de trânsito, que é o senhor, né? E depois, se não acolhido o recurso, se torna penalidade e segue para Jari. O senhor não acha que é meio imoral o senhor mesmo fazer uma multa e o senhor mesmo fazer o direito prévio, a resposta prévia para esse primeiro instante de recurso? Alexandre, não tem condição. Outra vereadora, coisa. Infelizmente, não tem como. Não, ele também passou do tempo. Não, então vamos finalizar a reunião e convocar ele para a semana que vem. Então, vocês concordam?
Esse assunto é de extrema importância. Uai, gente, mas eu como acho é que que eu vou deveria, fazer? talvez, ele voltar mesmo. Não tem jeito de eu parar o relógio, infelizmente. Não, convocá-lo novamente para Isso, voltar então nessa 2 casa. minutos, ele responde 1 minuto, depois, se precisar, convoca ele. 1 minuto, Aldo. Gente, por favor, nós temos que participação popular, a reunião encerra daqui meia hora. Não tem como. Só mais uma questão, Alexandre, só para terminar. Fala-se na portaria 94, de 31 de maio de 2017, o senhor acabou de falar que o senhor é autoridade de trânsito, né? Que o profissional que exerce atividade de agente de autoridade de trânsito deverá realizar curso de atualização a cada 3 anos, né? E que um dos requisitos básicos para esse curso é o funcionário ser servidor público, seletista ou estatutário, ou policial militar. Então, nada disso, não criou nem sequer o seu registro. Ô, vereador, primeiramente, se houve da minha parte aqui algum direcionamento, alguma falta de respeito, eu te peço desculpa, mas eu não estava direcionando para a senhora. Primeiramente. Segundo, essa portaria no qual a senhora menciona, ela é anterior à portaria de nomeação da autoridade de trânsito. Então, agora ela só terá validade daqui a 3 anos. Tá? Porque isso aí é uma norma do CONTRAN, não sou eu. Tá? Então, se eu fui nomeado anterior à portaria 94 vigorá, né? Aí eu tenho que verificar isso posteriormente e vocês têm que cobrar, então, no caso do CONTRAN. Tá bom? A questão do recurso prévio, quando nós fazemos a notificação de trânsito, né, aquela pessoa que foi punida, ela recebe primeiro uma notificação. A autoridade de trânsito, pela resolução 619, ela tem essa prerrogativa de julgar essa notificação. Então não sou eu que estou dizendo que se é legal ou não é legal. Eu autuar e eu julgar, é o CONTRAN. Resolução 619 é artigo 3º. Otacílio, 2 minutos. Aldri, essa questão das multas realmente está preocupando a gente. O senhor falou aí agora que foi aprovado pela Câmara, nessa Câmara aqui, a lei municipal. Eu não votei essa lei, fui contrária a essa lei, porque eu entendo que ela é inconstitucional. A partir do momento que ela confere direitos ao senhor, que é um servidor não é um servidor de carreira, sou um servidor comissionado, indicação do prefeito. Eu acho que o senhor, a lei, para mim, ela está inconstitucional, a lei municipal. Já representei no Ministério Público, pedindo para que seja apurada essa delegação que foi dada ao senhor, através dessa lei que eu entendo que é inconstitucional. Eu não sou parte legítima para propor uma ação de ADIM para questionar essa legislação, mas eu já fiz a minha parte, já representei todo o Ministério Público pelo apurar. Se o senhor tem competência ou não para ficar aplicando as multas e julgando, pelo fato de o senhor ser comissionado. Agora, a questão das multas, só tem que aplicar assim, é função mesmo do setor de trânsito nosso e da polícia militar, onde que houver infrações, né, que tem que sim, as pessoas têm que ser advertidas. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor tem pelo menos um levantamento de quantas multas que foram aplicadas entre janeiro e março, início de março de 2018. O senhor tem esse levantamento? Porque o que eu verifiquei aqui, de janeiro a março de 2019, foram 673, agora tiveram mais 71 publicadas hoje, então 744, mais ou menos, notificações de autuação entre janeiro e março. O senhor tem esse número relativo ao ano de 2018. Isso não é possível trabalhar um caráter pedagógico, sempre nós tivemos aqui, tá? Onde eu falei isso na última reunião aqui, sabe? Porque acredito que várias autuações, notificações dessas, poderiam ser trabalhadas da forma que a polícia sempre trabalhou, um caráter pedagógico, às vezes a pessoa para. E outra coisa, gostaria que o senhor me informasse também, qual a localização com maior índice de notificação de infração de trânsito? Muito obrigado pelas perguntas, acho super pertinentes. Primeiramente, essa questão do levantamento de número de multas, eu posso te passar, a senhora pode formalizar esse pedido que eu te passo com total certeza do número, né, correto, para me te passar um número correto, não passar aqui um mais ou menos, né? A questão dos locais, né? Qual a localização que tem maior índice de notificação? Certo, o maior índice de notificação geralmente, Otacília, é na área central, porque é a área de demanda de maiores veículos. Augusto. No entorno central, então, digamos assim. Eu queria ter te ouvido essa resposta sua mesmo, porque o que eu verifiquei,
eu verifico que realmente lá é o maior índice, mas o que aconteceu hoje? Nós não temos vaga nenhuma mais na região central. Parece uma questão até premeditada. Vou tirar todas as vagas da praça, aí o povo não consegue parar lá mais, não consegue, aí o pessoal para devagar, para descer para ir no banco, aí está todo mundo sendo autuado. Eu só peço que depois isso seja reposto, tá? Primeira coisa, essa questão das vagas, Otacílio, foi explicado inicialmente o seguinte: nós tínhamos 21 mil veículos há 18 anos atrás. Hoje nós temos 59 mil. Então, assim, é lógico que vai faltar vaga. Agora, uma situação que a senhora falou aí, que foi muito pertinente, foi a questão da lei, né, que a senhora não aprovou. Mas muito me estranha, porque o projeto de lei número 22, projeto de lei número 22, de 22 de junho de 2015, a senhora e o antigo gestor, no artigo 2º do projeto de lei enviado para essa casa, falava o seguinte: que compete à Gerência Superior de Mobilidade Urbana exercer as atividades de fiscalização. Hoje, não, está na minha hora de falar. Cabe ao responsável pela Gerência Superior de Mobilidade Urbana atuar como autoridade de trânsito municipal. A lei está assinada pela senhora quer a cópia? Não, mas aí é o seguinte, como está no meu tempo, terminou o tempo. Como está no meu tempo? Terminou como está no meu tempo, eu gostaria de responder. Não, eu gostaria de responder. O tempo, senhor, encerrou. Esse tempo, senhor. Glaucio, 2 minutos, Glaucio. Ô, Aldre, como você mesmo falou, as multas estão sendo mais aqui no trânsito, aqui no centro. E você vai ler a carta dos taxistas aí, eles estão sendo multados por questões de minutos por não ter vaga no centro. Eu acho que deveria fazer um estudo melhor para que tenha mais lugar para o pessoal parar rapidinho. Vai no banco, ali cortaram, isso é a minha opinião, cortaram todas as vagas. Outra coisa, parece até brincadeira, mas eu tenho 41 anos de carteira e eu nunca tinha ganhado uma multa. Eu ganhei uma multa agora, até paguei. Eu ia recorrer, porque eu acho que eu não fiz isso. Eu fui multada na rua ali do Colégio Santana descendo, que eu ultrapassei sinal vermelho 11 horas da manhã. Aí eu falei, eu posso recorrer? Eles falaram, vai ser sua palavra contra a dele. Então, eu não quis discutir, eu concordei, mas eu acho que para multar, a gente tem que ter a prova mesmo, tirar uma foto, tirar uma coisa, porque senão vai ficar essa dúvida na cabeça da gente, como ficou na minha. Tá? Não é duvidando de vocês, mas eu tenho quase certeza que eu não fiz. E vocês têm sim que olhar em redor ali da praça, um lugar para as pessoas descerem, Alder. Nem que tire alguma vaga ali da polícia, porque não tem como. Não tem como. Na frente dos colégios, gente, não tem lugar para os pais pararem. Em questões de segundo que eles param para pegar um menino, já estão sendo multados, sabe? Acho que isso tem que ser olhado, sim, tá? Glaucio, eu não vou nem demorar 1 minuto para te responder. Você sempre coerente. Sempre com, assim, toda a coerência do mundo. Sempre com a sua elegância, né? E uma das situações que mais me admira é o seu olhar clínico, né? Como não fazer o que você pede diante de tanta doçura, de tanta competência, né? Te agradeço, tá bom? Passo dele, as palavras dele é a minha, viu, Glaucio? Lequim, 2 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para você toda essa discussão. Vou dizer o porquê eu tenho 2 minutos. Quando ele diz que tem telhado de vidro, a gente tem que ter cuidado, tem muita coisa sendo apurada. Inclusive o almoço que o prefeito pagou no dia da eleição da Câmara. E isso foi compra de voto comprovada. Então eu estou sendo julgado pelo Ministério Público, ele está sendo um pouco despreparado, cínico e arrogante. Ao dirigir palavras para a Márcia Glaucio, que eu dirigi ele pedindo desculpa, essa reunião aqui não vai dar em nada. Gente, enquanto eu estiver aqui, eu vou cumprir com a minha função de vereador, de fiscalizar o prefeito que não tem feito nada no município de Itaúna, inclusive o departamento de trânsito. Meus 2 minutos eu vou falar aqui, senhor presidente. Então, fábrica de multa, eu acredito que realmente é uma fábrica de multa. Estão assim, o prefeito não tem dinheiro. Por quê? Contrata forasteiro de fora, 10 pessoas de fora para ganhar alto salário, que nem aqui em Itaúna não vem. Isso vai ser provado ainda. Então, telhado de vidro tem que ter cuidado, tem muita coisa sendo apurada. Inclusive, no trânsito tem muita coisa sendo apurada ainda.
né? A doutora Tarsila tem encaminhado muitas coisas para o Ministério Público, então Vossa Excelência não deveria ter cutucado só para falar que meu telhado é de vida. Ora, tem muito telhado de vida aqui dentro ainda, viu? Inclusive o prefeito municipal está sendo investigado também, né? O almoço que ele pagou lá no dia da eleição da Câmara, raptou vereadores aqui para tentar comprar voto. Então não fala que tem telhado de vida, não. Ora, a justiça vai ser julgada, gente, pela Câmara e pela Justiça. O que determinar, se eu estiver errado, eu vou cumprir. Agora, o meu papel não vem aqui. O senhor está sendo muito cínico, arrogante com a Câmara, desrespeitando a Câmara Municipal. Até hoje, nesses 3 mandatos que eu estou aqui, nenhum servidor veio aqui e fez o que Vossa Excelência fez aqui, não. Isso é uma falta de respeito com a Câmara Municipal e com a sociedade itaunense. Muito cínico e demagogo. Aldre, 1 minuto. Senhor presidente, quero ir toda a fala, viu? Sua? Não, da reunião completa. Inclusive da dele. Nossa senhora, coitado do Pedro. No final a gente coloca em votação. Mais uma vez, eu estou aqui para responder a todos os questionamentos. Mas é um assunto que não é pertinente ao que eu fui convocado aqui para responder. Né? Então eu acho que nesse tipo de embate cabe à Justiça resolver, cabe ao Ministério Público resolver, né? Assim como as minhas ações foram arquivadas quando foram denunciadas, espero que aqueles que não tenham nada a temer que também sejam arquivadas as ações, né? É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Tonzinho, 2 minutos. Ô, Aldre, eu queria ter o olhar da Glaucia para que a minha reivindicação também fosse atendida. Eu acho que a pessoa Aldre te conheço há muito tempo, te considero, acho até que você foi meu eleitor em uma eleição, acho. Mas como gestor de trânsito, num momento muito complexo, porque está muita reclamação, eu sei também que você é ser humano e é pressionado, tem o direito de ficar nervoso, mas eu acho que um pouco, às vezes, você respeitou as vereadoras no seu discurso ali, é a minha opinião. Posso estar errado ou não. Viu, senhor presidente? Também nesse tempo que eu estou aqui, acho que servidor nenhum da prefeitura desrespeitou os vereadores assim. E nós também temos que respeitar todos, não só todos que vêm aqui. Eu queria, Aldo, na questão das multas, eu acho que se parou errado, tem que ser multado realmente. Tem coisas que tem que ser usado o bom senso, né? Mas a pressão que nós temos da população é justamente essa, a gente fica nervoso também de cobrar, porque nós somos cobrados. Tem pessoas nos assistindo, nos cobrando, tem pessoa que veio no início da reunião esperando posição nossa, os itinerários de 11, foram embora porque a reunião atrasou, e diferente nós somos falados, às vezes não cobramos. Então eu queria que nessa mesma exercício seu das multas, que fosse levado em consideração o itinerário do bairro Vitória, do bairro Veredas 2, que voltasse a questão da Vargem do Alarico, que está muito prejudicada, com essa mesma fibra da questão de fiscalização do trânsito, certo? E também da empresa, porque está muito fácil falar da gestão passada, do contrato passado. O contrato pode ser revisto em qualquer momento se você não estiver cumprindo. E está aqui no decreto que é vocês que têm que fazê-lo cumprir. É o prefeito que tem que fazê-lo cumprir. Talvez você, como cargo de confiança, não tem culpa, porque você depende do superior, do Paulo de Tarso, está aqui, eu sou secretário imediato, sou superior imediato, do prefeito, né? Por exemplo, do bairro Veredas 2, depois de 3 ou 4 meses, falou comigo assim: liga no gabinete que o gabinete vai resolver. Liguei para o chefe do gabinete várias vezes, que até hoje não me respondeu. Está em estudo. Eu espero que esse estudo chegue um dia. O quebra-mola do bairro Veredas, que você tirou, mas assinte, na primeira semana de mandato, nós vamos realizar um estudo aqui para melhorar o atendimento da via. Tem 2 anos e acidentes estão acontecendo lá. O Silvano fez uma lei aqui que nós aprovamos, como várias que a Câmara aprova, que não chega no objetivo final, que foi obrigado a colocar quebra-mola em porta de escola. E lá para cá nenhum foi colocado. Então nós aprovamos uma lei aqui, sabe? Para quê? Para não acontecer? Tonzinho, obrigado. Aldre, 1 minuto. Tonzinho, eu gostaria de até frisar essa questão da lei, tá? No artigo 94 do Código de Trânsito, fala que é proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN, tá? Talvez seja uma lei que tenha visto de iniciativa, posso verificar, né? Quanto à questão das linhas, como eu disse ao senhor, as próximas mudanças do bairro Vitória, Vitória 2, essas situações, a gente já está analisando, porque realmente existe essa demanda, né? E é uma preocupação nossa, tá?
E quanto à questão do cumprimento do contrato, logicamente, nós como gestores desse contrato agora, é que temos essa responsabilidade, tá? E vamos assumi-las, tá bom? Então, como terminou os oradores, gostaria de agradecer ao Aldre. Senhor presidente, pela ordem, só um minutinho, Aldre, eu gostaria de te pedir que da próxima vez que você vier aqui, que você venha com mais educação, com mais respeito. E da mesma forma que você foi constituída autoridade pelo prefeito, eu e mais os 16 foi constituída autoridade pelo povo. Então, você respeita a gente e traga mais respeito e educação da próxima vez. Não vamos. Eu gostaria de agradecer ao Aldo pela presença, ao secretário Paulo de Tarso, e desculpa falar urbanismo, mas agora a nomenclatura é outra, Secretaria de Regulação Urbana, aos outros membros da secretaria que estão aqui, muito obrigado pela presença. E Aldo, infelizmente, os vereadores têm razão, eu acho que você extrapolou um pouquinho, mas é por conta que a questão era, de fato, mais técnica e outra coisa que é uma cobrança que toda a população está fazendo aos vereadores, e a vereadora tem razão, o vereador Tonzinho. Então, para a gente finalizar a reunião por conta do terminar do período, eu gostaria de convidar a cidadã Etênia Ribeiro Alcântara, ela tem 5 minutos, não está? Cidadão Sérgio Marques da Cruz. Não? E o cidadão Carlos Roberto Jacinto de Melo. Sim. Então, declaro encerrado. Presidente, só um minutinho. Eu passei não pedir para todos aqui que quiserem assinar. Eu estou fazendo um pedido de uma viatura na Secretaria de Segurança do Governo Zema e eu devo entrar com esse pedido amanhã. Eu pedi para todos assinar. Se ficou alguém sem assinar e quiser assinar, só me falar. Obrigado. Tá? Alguém mais tem alguma consideração final? Não? Então, declaro encerrada a reunião e convoco para a próxima reunião ordinária, no terça-feira, às 17 horas, dia 2 de abril. Obrigado, presença de todos.